Olá, gente. Bem-vindos ao bate-papo do Petit Jornal desta semana. Estamos aqui para repercutir muitos assuntos. Pera. Muitos assuntos. Fala a verdade para as pessoas. Vai repercutir muitos assuntos, nada. A gente vai falar sobre a visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, a Washington. O Bolsonaro foi para os Estados Unidos. Foi para lá, tá voltando hoje. Quer dizer, na hora que as pessoas estiverem ouvindo, é capaz dele já ter voltado. Ele volta hoje, 11 da noite. Ah, entendi. Inclusive, mandar uma mensagem saber se ele chegou bem. Tá bom, vou mandar uma mensagem para ele perguntando se chegou bem, se fez boa viagem. Não é isso? Se está bem alimentado. Se está bem alimentado, se está tudo certo. E o que ele foi fazer em Washington? Ele foi bater perna, né? Andar um pouquinho, fazer umas compras no outlet? Certamente. Será que ele foi no outlet? Não tem nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dúvida que ele foi no outlet. Cara, você não é um cara de outlet não, né, cara? Eu lembro que, porra, foi lá nos Estados Unidos e comprou quase nada, né? Não, cara, não comprei quase nada. Pô, apesar de ser um cara de posse, apesar de ser um investidor. Você voltou, parecia que você tinha ele só pra comprar vitamina, né? Você voltou um carregamento de vitamina cara, que fez inveja a muito traficante de droga por aí. Vitamina nos Estados Unidos é uma coisa boa e barata. A sua saúde deve estar 100%. Tá ótima, cara, tá ótimo. Os exames estão muito bons, cara. Eu sou uma pessoa jovem, ao contrário de você. Claro. Que é uma pessoa velha. Não, tudo bem, mas aí deixa eu te perguntar. Em cima disso tudo, a questão da juventude, tá? Esse negócio que não interessa. OMC e OCDE. Tá rolando aí uma troca, né? Pois é, cara. O Brasil que é enquadrado na OMC, né? Por autodeclaração como um país em desenvolvimento, que dá para ele algumas vantagens, a possibilidade de manter uma proteção indústria nascente, a possibilidade realmente de ser tratado como café com leite, na prática é isso, como um país que ainda está passando por um processo em desenvolvimento. E o Brasil está querendo migrar aí para a OCDE, o Clube dos Países Ricos, que é conhecido como Clube dos Países Ricos, que, enfim... OCDE, você sabe o que é, não? A OCDE? Isso. O que significa a sigla OCDE? Por favor, diga para nós. A OCDE é uma organização que foi criada em 1961 e se chama, o nome dela completo é Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica. É chamado, como o Daniel falou, de Clube dos Ricos. No fim das contas, é como se fosse um fórum para que, basicamente, os países desenvolvidos possam fazer algum tipo de cooperação entre si e estabelecer também diretrizes para que outros países saibam mais ou menos que caminho seguir. O Brasil já flertou com a OCDE diversas vezes. Então, durante o governo FHC, por exemplo, diversas vezes o Brasil tentou aproximações, pensou em fazer parte, mas nunca conseguiu. Tem que ser convidado, é um convite considerado muito honroso. Clube, né? É um clube, é realmente um clube. Alguns países periféricos conseguiram, então o Chile faz parte, a Coreia do Sul faz parte, né? Países que ascenderam em termos de renda per capita e tal, passaram a fazer parte. Mas o Brasil não entrou nessa época e chegou a ser convidado durante o governo Lula, mas, e eu acho que esse momento do Lula diz muito sobre o momento atual, o Brasil optou por não fazer parte. Por que você opta por não fazer parte de uma organização como a OCDE? Exatamente por conta desse ponto que a gente estava falando sobre a OMC. O Brasil ele tem algumas vantagens por ser um estado periférico. Então o Brasil tem negociações especiais, o Brasil tem acesso a algumas benesses, algumas formas de protecionismo que outros estados não têm. Então o Brasil calculou durante o governo Lula que para o Brasil seria ruim. O Brasil entraria na OCDE, mas perderia uma série de vantagens. O Brasil, nesse momento, está fazendo a opção contrária. O Temer já tinha começado esse movimento de iniciar uma aproximação à OCDE, e agora, nessa visita aos Estados Unidos, o Bolsonaro recebeu um pedido. Na verdade, foi inclusive Paulo Guedes, né? Foi um pedido, que beleza, a gente acaba apoiando a sua entrada na OCDE, isso ainda vai ter que ser visto como é que vai ser feito, mas a gente quer que você abra mão dessa questão de ser considerado, ser enquadrado, autodeclarado como um Estado em desenvolvimento na OMC. Um detalhe importante é que quando você se torna membro da OCDE, a expectativa do Paulo Guedes é que isso torne o Brasil um país mais atraente para o recebimento de investimento estrangeiro, porque a OCDE faz um monitoramento externo dos parâmetros macroeconômicos de todos os seus membros. Consequentemente, seria meio que um selo do Brasil se tornando um país grande, se tornando um país mais desenvolvido e um país mais sério. Nesse sentido, seria mais fácil, a partir da integração do Brasil à OCDE, se tornar um país recebedor de investimento estrangeiro, um país mais relevante, lembrando que o Brasil é um país que tem uma poupança doméstica muito pequena, então a entrada de poupança externa é algo bastante relevante para o impulsionamento do nosso crescimento. Então há uma lógica diferente, como o Tanguy colocou, do governo Lula, mas é uma lógica de aceleração do crescimento através de uma aproximação do centro econômico global, como forma justamente de alavanca para o desenvolvimento e o crescimento brasileiro. E esse pedido dos Estados Unidos com relação ao OMC vem no momento em que os Estados Unidos estão tentando fazer uma reforma da organização. Desde que o Trump assumiu, ele já deixou muito claro que ele não acredita na OMC, ele acredita que os Estados Unidos têm que ter liberdade total e absoluta para determinar suas próprias políticas comerciais.
Então iniciou inclusive um processo de bloqueio da OMC. Tem algumas coisas que a OMC não consegue avançar porque as decisões são tomadas por unanimidade, ou seja, todo mundo tem que votar favoravelmente. E se um país vota contra, sendo os Estados Unidos ou qualquer outro, isso acaba fazendo com que as coisas não avancem. Então, o que foi lançado no ano passado, na última cúpula, na última conferência ministerial da OMC que aconteceu em Buenos Aires, foi exatamente uma tentativa de relançar a organização. Os Estados Unidos falaram, olha, beleza, eu aceito esse relançamento, essa remontagem, essa reconstrução da OMC, mas algumas coisas a gente tem que mudar, por exemplo, essa questão do status de Estado em desenvolvimento. Hoje é autodeclaratório, como eu já disse, os Estados Unidos têm a proposta de dizer que, em primeiro lugar, se você tem uma alta renda, você não pode entrar nesse grupo. O que faz algum sentido. Faz sentido. Se você faz parte do G20, não pode entrar também. Seria o caso do Brasil. Faz sentido. Também faz sentido. Se você faz mais de 0,5% do comércio mundial, também não poderia entrar. Também me parece fazer sentido. Todas as demandas fazem sentido. A questão é quando a gente vai olhar para a realidade brasileira, o Brasil sairia e a avaliação é que o Brasil perderia bastante comércio. Né? O Brasil perderia uma parcela significativa das vantagens comerciais que permitem ao Brasil brincar. O fato é que o Brasil ainda é um país que não é competitivo e, portanto, uma mudança como essa acabaria trazendo um impacto imediato, ao menos, bastante sério para o Brasil. Mas um ponto que eu acho importante é que o Brasil não é competitivo, acima de tudo, por culpa do Brasil. Né? O Brasil tem problemas em termos logísticos, o Brasil tem problemas tributários, tem problemas em termos de produtividade de mão de obra, tem problemas em termos de burocracia. O fato do Brasil não ser competitivo não é culpa da OMC nesse sentido. O Brasil é um país que exporta pouco, importa pouco, é pouco integrado às cadeias globais de valor, a não ser com a Embraer e como fornecedor de matérias-primas. E o Brasil está deixando de fazer esse dever de casa há muito tempo. Há muito tempo que se fala do custo Brasil, há muito tempo que se fala da energia cara no Brasil, há muito tempo que se fala da mão de obra cara em função de todos os encargos que existem na folha de pagamentos. Há muito tempo se fala da baixa produtividade dos brasileiros que não cresce com o tempo. Há muito tempo se fala da infraestrutura ruim e deficiente. E tudo isso faz com que o Brasil não tenha competitividade. O fato é que o Brasil não é um país pequeno. Não dá para dizer que o Brasil tem condições, às vezes, idênticas a de outros países como estão enquadrados como sendo país em desenvolvimento. Um país do G20, aliás, o Brasil é um dos 10 maiores PIBs do mundo, realmente está na hora do Brasil pensar e se mexer um pouco em termos de estratégia de desenvolvimento e de aumento de competitividade e não ficar ali o tempo todo, a vida toda, acomodado com essa condição diferenciada. E esse foi o recado do Guedes. O Guedes estava na delegação, foi inclusive um dos focos, né, de atenção, pelo menos no primeiro dia da visita, na quinta, até na própria sexta-feira. Como é que foi a visita dele? A visita do Guedes, na realidade, começou agora também. O Guedes ele chegou lá na segunda-feira, junto com o Jair Bolsonaro. E o foco... É verdade, confundi as datas. E a expectativa em relação ao Paulo Guedes acabou sendo atingida. Né? Havia uma grande expectativa, o Guedes conhece muito bem os Estados Unidos, morou nos Estados Unidos um bom tempo, estudou na Universidade de Chicago, e ele acabou passando realmente uma imagem de um Brasil que tenta se modernizar, um Brasil que tenta ingressar na OCDE, um Brasil que está querendo reverter realmente algumas políticas equivocadas do ponto de vista econômico que foram adotadas num passado recente, um Brasil que está querendo fazer o ajuste das contas públicas, que quer fazer uma reforma da Previdência e assim por diante. O problema é que, como o Guedes não disse nessa oportunidade, mas já disse em outras oportunidades, ele não tem a caneta. Então, ainda há uma certa hesitação, digamos assim, em abraçar o Brasil, e é uma hesitação dos investidores estrangeiros por não saber até que ponto Jair Bolsonaro vai ser capaz de levar adiante uma agenda reformista no Congresso, de ajustar as contas públicas e de fazer uma série de situações que têm sido prometidas e sugeridas, porque existe aí todo o histórico do Jair Bolsonaro como deputado federal. Ele é conhecido, esse histórico é conhecido nos Estados Unidos e tem sido repercutido, e isso acaba gerando uma certa hesitação. Legal. Outro assunto que foi negociado lá, que foi tratado lá, era talvez a grande certeza que a gente tinha quando o Jair Bolsonaro embarcou para os Estados Unidos, era finalmente o acordo sobre a base de Alcântara. Né? O último episódio que eu gravei, que saiu na segunda-feira à noite, do Petit Jornal, foi sobre isso. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o assunto, houve lá a coluna, mas de qualquer maneira, só para a gente sumarizar aqui, o Brasil finalmente vai poder utilizar a base de Alcântara utilizando equipamentos e tecnologia que venham dos Estados Unidos, sejam defendidas pelos Estados Unidos. Só um detalhe que é importante, porque tem parecido que isso é imediato. E não é, você tem que passar pelo Congresso,
muitas vezes esse tipo de questão tramita no Congresso com uma lentidão muito grande. Às vezes pode durar 4, 5, 6 anos para sair um acordo como esse. Lá em 2000 não demorou tanto, mas lá em 2000 a proposta era muito parecida com essa de hoje, só que foi para negar, né? Para negar mais rápido. Para você conseguir uma aprovação, isso normalmente demora muito. Então, isso é algo que certamente vale a pena acompanhar e me parece que o próprio presidente, enfim, a cúpula do governo, vai investir bastante no Congresso para tentar aprovar isso, porque vai ser uma das grandes cartadas para a política externa do Bolsonaro. Pessoalmente me parece que foi algo positivo. Na realidade, o programa, muita gente está falando, mas o Brasil abriu mão do programa espacial. Que programa espacial? Né? Eu não sei se você concorda comigo nesse aspecto, mas ali você vai receber uma grana dos Estados Unidos em função da utilização daquele espaço, a jurisdição continua sendo brasileira e existe o compromisso de alguma transferência tecnológica. Então, dado o que nós tínhamos antes, me parece um avanço, me parece um pouco melhor do que nós tínhamos até semana passada, e nesse sentido é um acerto dentro do possível. Então, na verdade o meu ponto é esse, dentro do possível sim. O Brasil tentou todas as alternativas que não fossem essa necessidade de vinculação de qualquer atividade que fosse feita no Brasil aos Estados Unidos. De fato, o Brasil tentou. O Brasil assinou um acordo com a China, com a Índia, com a Argentina, com a França, com a Ucrânia, com a Itália, com a Espanha, até com Portugal o Brasil tentou fazer algum tipo de acordo. Sabe que Portugal tem vários astronautas, tem vários astronautas. E nada deu certo, assim, nada funcionou. No final das contas, basicamente porque praticamente todos esses países usam em alguma coisa a tecnologia americana. Então não tem jeito, assim. Nesse ponto, o Brasil, eu acho que ele tem realmente que jogar conforme a música, porque a gente não consegue grandes alternativas afora isso. Bom, e acho que o tema também que mais repercutiu nas redes sociais foi a questão do visto. Abrimos mão dos vistos para cidadãos americanos, canadenses, japoneses e australianos. E aí eu dei até minha opinião nas redes sociais, repercutiu bastante, talvez até o Tanguy discorde. Pessoalmente, acho que pragmaticamente é algo positivo. Muita gente falou, mas puxa, a gente não teve a reciprocidade. Não haverá a reciprocidade. Então, eu acho que a gente tem que lidar com a realidade. A reciprocidade não haverá. Eu, pessoalmente, já deixei de ir a países onde era exigido visto e dei preferência para países em que não exigiam visto de cidadãos brasileiros. Isso pode realmente impulsionar o turismo, ainda mais nesses países que são países de renda relativamente alta, e me parece um acerto. É claro que você pode sempre questionar e colocar uma série de situações, mas acho que dentro de uma análise pragmática, e aí eu estou abandonando qualquer tipo de idealismo em relação à questão da reciprocidade, me parece que também foi um acerto. Eu discordo, como você já sabe, eu acho que foi um erro de fato. Se não vai haver reciprocidade, não há qualquer motivo. Na verdade, não havia sequer uma expectativa por parte desses países de que o Brasil liberasse o visto. Ainda mais pelo fato de que nos últimos anos o Brasil fez algumas reformas na obtenção do visto para pessoas desses países e tornou a obtenção do visto algo muito simples, muito fácil. Você faz isso eletronicamente, é mais ou menos como um cidadão europeu para os Estados Unidos. Você tem que pedir um documentozinho lá, mas é um documento que é quase automático, é quase pro forma. É mais uma forma de controle de saber quem é que está entrando e quem é que está saindo. Por mim, eu acho que não tinha que ter visto para absolutamente nenhum lugar. Eu também não. Eu acho que, para mim, as pessoas tinham que ser absolutamente livres para circular por onde elas quisessem. Dado o fato de que não é assim que funciona, eu acredito que, pelo menos, a questão da reciprocidade tem que ser mantida. Para mim, um dos temas clássicos da necessidade de reciprocidade é você pedir isso. E a gente pode pensar assim, os Estados Unidos não vão dar reciprocidade. Eu concordo, os Estados Unidos não vão dar reciprocidade de hipótese alguma. Mas será que a Austrália não daria? Será que o Japão não daria, uma vez que existe uma comunidade nipônica importante no Brasil, uma comunidade brasileira importante no Japão? Eu acho que a gente abriu mão disso com uma facilidade excessivamente grande. O Brasil tenta há muito tempo essa reciprocidade, tanto em relação ao Japão quanto em relação à Austrália. Em relação à Austrália, posso te adiantar, até pela minha experiência pessoal, que tenho família lá, não daria. Em relação ao Japão, não tenho tanta facilidade de opinar, mas me parece que isso já foi tentado pelo Brasil já há bastante tempo. Eu entendo a discordância na questão da reciprocidade, mas acho que pragmaticamente ao Brasil interessa incentivar a entrada de pessoas, e nesse sentido me parece mais positivo do que negativo, mas acho que é uma discordância e é um debate perfeitamente válido. E a última coisa que foi acertada agora há pouco, né? A gente está gravando talvez 2 horas depois da entrevista coletiva dada pelo Trump, pelo Bolsonaro. Houve uma sinalização positiva por parte do Trump de concordar em Brasil se tornar um parceiro extra-regional da OTAN.
O que isso significa? Isso é muito simbólico. Assim, isso não tem um impacto prático, imediato e garantido. Isso é algo muito simbólico. Há pouco tempo, por exemplo, os Estados Unidos colocaram nessa posição a Colômbia. Né? Isso significa que o Brasil faz parte da OTAN? Não, isso não significa que o Brasil faz parte. Não é temporário, isso é um status estabelecido, mas significa que é como se a OTAN contasse com o Brasil, contasse com outros parceiros extra-regionais para ajudar a estabilizar, para dialogar, para troca de informações. Só para ter uma noção, né? O Iraque, por exemplo, é um parceiro extra-regional, naturalmente no Oriente Médio. O Afeganistão, o Paquistão é um parceiro extra-regional. Então é uma deferência? Há outros. É uma deferência e é a abertura de um determinado canal de comunicação. É um canal de diálogo. Há instabilidades aqui, naturalmente os Estados Unidos vão procurar aqueles que já estão ticados lá, marcados como estados em quem os Estados Unidos resolveram confiar, depositaram sua esperança, na verdade os Estados Unidos não, a OTAN, resolveram confiar e o Brasil, portanto, se colocaria nessa posição. Isso já está definido? Não está definido, isso tem que ser levado para a OTAN. A sinalização que foi dada foi mais ou menos a mesma sinalização na questão da OCDE. O Trump sinalizou que, por ele, o Brasil entraria. Há discordância dentro do governo americano com relação à OCDE, por exemplo. Você tem, por exemplo, a Câmara de Comércio que discorda. Então isso vai ter que ser discutido dentro da OCDE para saber se o Brasil será aprovado ou não. Não depende apenas dos Estados Unidos. No caso da OTAN, a mesma coisa. Os Estados Unidos vão levar isso para a OTAN e isso terá que ser aprovado lá. Qual é a esperança dos militares brasileiros? Que isso acabe gerando uma determinada forma de intercâmbio comercial em questões militares, em temas militares, em mão dupla. Então o Brasil, de repente, conseguir determinadas tecnologias que os Estados Unidos só vão oferecer para estados que sejam aliados, com nível de importância um pouquinho maior, e, de repente, do Brasil conseguir uma facilidade um pouco maior para vender, por exemplo, aeronaves da Embraer para os Estados Unidos, lembrando que os Estados Unidos consomem, por exemplo, o Super Tucano, que é utilizado em missões de monitoramento no Afeganistão. E lembrando também que o braço militar da Embraer ele não foi envolvido na transferência de controle para a Boeing, então ele continua realmente da maneira como estava antes. Não houve uma modificação, uma transferência do controle como houve na questão dos jatos civis, dos jatos comerciais. Mas parece uma coisa positiva, então, esse aspecto? Parece, porque assim, o Brasil não tem custo nenhum com isso, né? Não há o que perder. Não há o que perder, não tem nada. Na verdade, mais uma vez, como você falou, é uma deferência. É algo que, para o Brasil, é apenas como se fosse um reconhecimento do Brasil como um Estado que vai cooperar com a OTAN de uma forma geral. Mais uma vez, a gente associa muito, tanto a OCDE quanto a OTAN, aos Estados Unidos. Não são somente os Estados Unidos, você tem outros países envolvidos aí. Então não tem custo nenhum. A única coisa que importa. No caso da OCDE, só para terminar, no caso da OCDE tem custo. Porque a gente acaba, para entrar na OCDE, por uma questão até de coerência, tendo que abrir mão de um outro lado. Sim, claro. No caso da OTAN, não tem muito isso. A gente já compraria a briga com a Venezuela, que, convenhamos, não é exatamente uma questão que vai preocupar demais a gente. A única coisa que importa, a Argentina faz parte? A Argentina, ela pediu e conseguiu isso na década de 90. O Menem... Ela faz parte faz parte, da OTAN? Como parceiro extra-regional também desde 1997. A Argentina já faz parte? Já faz parte. O Brasil vai chegar lá e vai estar o Macri dando... O Macri já está lá? O Macri já está lá. Então é necessário a gente entrar nessa parada urgentemente, né? Ou então a gente pode dar uma esnobada também. Não quero esse troço também não. Porque eu não preciso disso. Não preciso, estou acima dessas coisas. A gente pode falar, quero entrar... Argentina e Colômbia estão dentro. O Brasil não precisa se sujeitar a essas coisas também. A gente pode entrar dizendo assim, eu quero entrar, mas só se a Argentina sair. A gente pode fazer isso? Olha, é capaz de conseguir, sabia? É mesmo, do jeito que a Argentina anda, porque lá em 97, 98, a Argentina estava por cima da carne seca, né? O Menem estava ali, tinha dolarizado a economia, aquele negócio que você gosta, né? Aquelas medidas liberais que você gosta. Mas agora não dá mais, né? Entendi. Dolarizar é câmbio fixo, né? Aí você tem que me explicar. Dolarizar é câmbio fixo. Isso é super liberal. O câmbio fica lá engessado, sem flutuar. Isso é liberal desde quando? Pergunta pro Menem, meu amigo. Pergunta pro Menem? Então tá bom. Mas eu acho... Os Estados Unidos estão batendo palma na época. Se a gente pedir pro Macri, será que ele sai? Se a gente fala, Macri, olha só, eu quero que você saia. Juntar o Trump e o capitão para pedir para ele sair, será que ele sai? Eu acho que sai. É capaz de sair, cara. Gente, um grande abraço aos nossos apoiadores. Estamos mandando aqui mais uma leva de brindes para o pessoal que atingiu aí aqueles parâmetros do nosso programa de apoiadores. Queremos agradecer mais uma vez o apoio de todos. E quem quiser se tornar apoiador, acessa lá o apoia.se/petit. Muito Pode obrigado. Contribuir com quanto você quiser. Isso vai dar uma ajuda para o nosso projeto continuar e seguir em frente. Maravilha. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, gente.